Bom dia, Edgar. Como estás? Bom dia, Gil. Tá tudo tranquilo? E aí? Tudo bem também. Um frio, hoje, 17 de junho, fazendo um frio em Maputo. Vou te contar. Eu não sei como é que está Pois, pois. Nampula. Olha, também estamos assolados pelos ventos de junho. Eu penso que essa é a nossa condição, esse é o nosso inverno, enfim. E vais ver que até mudei de cenário, porque normalmente é quando gravamos, eu gravo ao ar livre, né? No meu quintal. Hoje tive que vir para a sala É, para ver se tenho assim um aconchego, um aquecimento, não é? Para continuar. O problema é que o fora da caixa não pode parar. Então, é. vamos a isso, vamos ao trabalho. Hoje vamos falar sobre as uniões prematuras. O nosso país registrou avanços significativos, sobretudo no que diz respeito à legislação em relação às uniões prematuras, mas a coisa não termina por aí. Ainda há esforços que precisam de ser desenvolvidos por forma a erradicarmos por completo esta prática que é bastante nociva às nossas crianças, até porque ontem, 16 de junho, comemorou-se o Dia da Criança Africana. Então, mais do que nunca, era importante trazermos portanto, este tema, porque ainda continua sendo um desafio para as crianças, não só moçambicanas, mas africanas no geral. É verdade. Realmente não é só um desafio nacional, é um desafio africano, é um desafio internacional. Mas refletindo em relação a nós, na verdade, os índices são bastante elevados. As províncias de Nampula e Zambésia têm estado bastante na linha da frente em relação à questão das uniões prematuras. E é um problema de saúde pública muito grande, porque, olha, primeiro tenho que dizer, tenho que pontuar que uma criança não tem condições psicológicas, emocionais, físicas para estar dentro de um casamento. Um casamento, uma união, ela exige maturidade para lidar. Nem os adultos conseguem lidar com os desafios Quanto que menos uma as união, crianças, né? exatamente, quanto mais as crianças. Então, primeiro pontuar que constitui uma grave violação dos direitos humanos das crianças. Infelizmente, é recorrente, tem sido recorrente a violação dos direitos humanos das crianças. E temos que também considerar dentro dessa união quais são, porque geralmente justifica-se a nossa cultura, enfim, mas aí é que precisamos também refletir sobre essa ideia da nossa cultura, porque não dá para sustentar uma cultura que é prejudicial à vida das pessoas. E aí temos que pontuar o que é que as uniões prematuras têm trazido, por exemplo, como consequências para a vida dessas raparigas que são forçadas geralmente a entrar nessas uniões. É que primeiro, não tem a autonomia sobre a sua saúde sexual, sua saúde reprodutiva, não tem autonomia em relação aos seus direitos sexuais, os seus direitos reprodutivos. Aliás, o próprio processo de entrada nas uniões prematuras já implica, em primeiro, que se quebrou esse direito, o direito à escolha livre do meu parceiro, a escolha livre da pessoa com quem eu vou querer estar, com quem eu vou querer casar, porque às vezes são raparigas que estão na fase da adolescência. Na adolescência a gente aprecia os menininhos da nossa idade e eu nem posso estar, não posso materializar esse afeto com aquela pessoa, com aquele meu par, porque eu estou sendo colocado a estar com outra pessoa que é bem mais adulta que eu. E quando a gente entra numa relação desigual, porque as uniões prematuras são isso, é entrar numa relação desigual, seja o menino que é mais novo que a mulher, seja a mulher que é mais nova que o homem. Mas a gente foca muito na mulher porque a tendência tem mostrado que tem havido mais raparigas a entrar em uniões prematuras porque há uma legitimação social para que elas estejam nessas uniões.
a sociedade é bem mais condenatória em relação ao rapaz que se envolve com uma mulher adulta do que o inverso. Então, é por isso a razão do foco. Então, se a pessoa está nesta união, a rapariga está nessa união, significa que, em primeiro lugar, a sua autonomia, o seu poder de decisão está expropriado. Se eu não tenho o poder de decisão sobre a minha sexualidade, sobre a minha reprodução, significa que é o outro que vai controlar o momento que eu devo nascer, as minhas escolhas, o momento em que, por exemplo, devo ter relações sexuais. Que autonomia terá uma rapariga de 15, 16 anos de dizer não, não estou preparado, não estou em prontidão, não estou em condições de ter sexo, não estou em condições, por exemplo, de ter filho nesse momento. Não tem essa autonomia, não tem esse poder de decisão. Essa menina geralmente tem sido violado também um outro direito, o direito aos estudos, o direito ao acesso à escola. Então, são sonhos que são amputados, não é? Desta menina, ou desta rapariga, na nossa sociedade, em África, onde se pratica esse ato, né? Exatamente. Nós, os homens, sobretudo, temos aqui um papel bastante fundamental, e nós aparecemos em dois prismas, que acho que é assim. Por um lado, somos nós que casamos estas meninas, né? Como bem falaste, que esta relação tem acontecido mais de raparigas para homens adultos. O contrário, em relação às mulheres acontece, mas não é muito frequente. Nós estamos a falar das meninas que se casam ou que se juntam, são forçadas a se unir com homens adultos. Esse é um lado. Mas, por outro lado, é que somos nós também, como pais, que entregamos essas nossas filhas para se casarem com outros homens. E será que existe alguma consciência? Bom, já trabalhamos juntos muito nesta matéria a nível do país todo. Quero, por exemplo, recordar-te quando estivemos em Puto, na localidade de Puto, no distrito de Mugovolas. Puto é bastante distante, sem acesso nem à água potável, nem à energia, só para imaginar. Mas tem lá algumas escolas onde, em conversa com alguns homens, dava a entender que não fazia ideia, pelo menos, que forçar uma menina era mau, que o casamento, a união prematura fosse algo, digamos, nociva para a vida dessas meninas, mas ao mesmo tempo eles sentiam a falta de mulheres professoras, de mulheres enfermeiras, tanto na sua localidade, que eu tenho de referência, não é? Em termos de mulheres, de pessoas que estão a exercer alguma atividade profissional naquela área. Eu vejo que às vezes nesse força ela. Às vezes é mesmo porque a coisa está totalmente acomodada nessas comunidades, está totalmente normatizada, ninguém questiona. Então, chegou 15 anos, já alguém que gostou dessa menina, então eu encaminho ela. E aí a gente mais pode até dizer, mas as raparigas também aceitam. Olha, a questão é, pode o subalterno decidir? Pode quem está numa condição de submissão decidir e realmente se posicionar e ser ouvido? É que a rapariga não é ouvida, ela é apenas encaminhada. E essa questão de consciência, ela é verificada em diferentes lugares. Há uma pesquisa muito boa, uma pesquisa mesmo interventiva que foi feita em 2017 pela UETSE, por acaso pude participar dela, e o que acontecia no discurso, a gente ouviu muito nos discursos, é que os pais diziam, não, eu preciso deixar a minha filha casar, não posso negar a minha filha casar. Quando alguém vem para casa, para nossa casa, e apresenta e diz que gostou da nossa filha, a gente recusa com que ela se case. Olha, as pessoas falam mal, as pessoas nos condenam, as pessoas uma pressão social também para essa essa prática, não é?
Exato, as pessoas perguntam se você não deixa casar, é você que quer casar com ela. Começam já a surgir também boatos de que aquele pai tem relações com as filhas, por isso é que não deixa que elas casem. Então, para evitar também esse conjunto de constrangimento, e você percebe que são constrangimentos criados exatamente para legitimar a prática. É. Então, tem que constranger para que você consiga se enquadrar nesta norma, embora que seja nociva. Existem pais que também alegavam questões financeiras. Não temos condições aqui, não há condições aqui em casa, então por que eu vou recusar que ela se case se não temos como mantê-la aqui para os seus estudos, não temos como mantê-la do ponto de Só que vista depois financeiro? são os mesmos pais, porque normalmente o que já vivenciamos, o que já vivemos dessas relações, é que elas nunca duram, não é? O que acontece é que a menina fica grávida, depois tem um bebê, sei lá, pode ser, chega até esse ponto, mas no fim o homem descarta. É como se fosse um produto que foi buscar na loja, trouxe a casa, olhou para ela, disse, bom, já usei, mas já não preciso mais, e devolve de novo à loja. Então, nesse caso, essas crianças muitas das vezes voltam para as casas ou grávidas ou então com bebê. Aquele encargo que ele tanto dizia ou reclamava dele, tanto aumenta a partir daquele momento, não é? Volta em dobro. Verdade, verdade. Então, aí estão as consequências. É que, por exemplo, e realmente dificilmente duram. Então, significa que se ela saiu sozinha, ela já tem que voltar para a casa dos pais com mais um, ou dois, três ou mais acompanhantes. É. E às vezes também com outras consequências. Há raparigas que durante o parto a gente sabe muito bem, a fístula obstétrica é um dos Sim, grandes problemas a de saúde fístula. pública neste país. E muita rapariga tem tido a fístula obstétrica e geralmente quando elas fica com a fístula obstétrica, o marido não está lá. O marido, há muitos casos nesse país em que os homens abandonam as mulheres porque elas tiveram a fístula obstétrica. E a gente sabe quais são os desafios de reparação, o processo de operação. Não temos muitos profissionais que cuidam deste assunto. Então, tem que ter, são profissionais especializados, enfim, que vão girando, os mesmos profissionais vão girando para dar resposta a nível do país. Então, e é também a vergonha que vai se sobrecarregando na vida dessa rapariga, é a autoestima que vai se reduzindo na vida dela. Então, há um conjunto de problemas aqui. É um outro elemento, e isto é também de pesquisa, isto é também dados muito de pesquisa, de que geralmente essas crianças são muito vulneráveis, por exemplo, contrair ITS, incluindo o HIV, porque às vezes é um homem que, embora tenha casado com ela, ele não para com a sua vida sexual, Sim, continua tendo relações em diferentes espaços, e sim. ela é aquela passiva que está em casa esperando e fica vulnerável a contrair doenças. Então, às vezes acontece a separação e, como a gente sabe, há ainda uma tendência de feminização da doença, ela é que é acusada, ela é que é expulsa de casa, então os pais têm que receber uma filha que encontra-se doente, que encontra-se com outra filha, então as consequências não estão aí, não resulta, não resolve. Edgar, E aí é que está o problema. há uma discussão que tem havido, acho que vale a pena trazermos aqui quando se fala de casamentos prematuros, sobretudo na região norte, onde sempre se fala da relação que existe na região sul também temos, né? Já fizemos alguns trabalhos na região sul em relação a esta matéria, mas quero focar nisto porque tem sido bastante polêmico muitas das vezes a relação que existe entre os casamentos prematuros e os ritos de iniciação. Como é que tu vês isso? Olha, realmente tem havido bastante essa discussão, muitos fóruns que participa-se, que tende-se a colocar essa aliança. E não dá para descartar-o de todo, apesar de que existem tantos outros elementos, é um problema estrutural. As uniões prematuras constituem um problema estrutural da nossa sociedade, então não teria
uma explicação linear. Então, as interrupções, as explicações, elas precisam ser complexas. Mas os ritos de iniciação não podem de todo serem descartados, porque, na verdade, o aprendizado que lá se coloca é mesmo no sentido de transmitir-se a ideia de que essa rapariga já é mulher, essa rapariga já tem condições físicas e psicológicas. Aliás, há uma ideia também de quando você tem a menarca, primeiro para se casar. Então, eu penso que tem que se quebrar a ideia primeiro. E constrói-se a ideia de que essa rapariga já é adulta, já é crescida e pode gerenciar um lar. Mas não é bem assim. O fato de eu estar a menstruar a criança, as raparigas tem umas que menstruam a partir dos 9, 10 anos, isso não significa que está em condições de gerenciar um relacionamento. Então, há uma necessidade de se repensar também os ensinamentos transmitidos nos ritos de iniciação. E aí também é que é uma necessidade do ponto de vista estatal, do ponto de vista de políticas públicas do próprio Estado, a gente providenciar a educação sexual a nível da escola e quebrar com a ideia de que a educação sexual é ensinar sobre o sexo. Na verdade, quando a rapariga e o rapaz aprendem a partir desses meios informais, é que acabam aprendendo mais sobre sexo e não de autonomia. Educação sexual é construção de autonomia em relação ao meu corpo, à minha vida, à minha sexualidade, às minhas escolhas. Então, eu penso que precisamos trabalhar isso para evitar que os mecanismos informais eles acabam educando de outra forma. Porque realmente o que os ritos de iniciação trazem é a ideia de que você cresceu, é ensinar a fazer sexo. E geralmente... Porque, e por causa desse pensamento, muitas das vezes, o que acontece, nós vimos isso em Rapale, no distrito de Rapale, vimos também no distrito de Nakaroa, esse que me conta também, encontramos a mesma estação em Moma, onde os rapazes, os adultos, a partir do momento que eles sabem que a menina fulana está nos ritos de iniciação, ficam à espera aqui atrás, como se fossem leões com garras já afiadas, como a ideia também de que desvirginar aquela rapariga, tanto faz dele ser mais homem, não é? Então, esse conjunto de coisas, quando a menina sai de tentação, já tem um grupo de leões aqui fora à espera para devorar, entre aspas, como se diz, não é? Pois. É verdade, a gente encontrou bastante essas situações, já aquela ideia de que eu tenho que ser o primeiro, sabe? Essa fantasia masculina da mulher virgem. Então eu tenho que desvendar, eu tenho que ser o primeiro. Interessante, porque não é um primeiro, não muda em nada. A única coisa que acontece ali é que ele só vai falar para os outros, olha, eu fui o primeiro tanto a manter relações sexuais com aquela rapariga. Eu é que desvirginei aquela rapariga. Então assim fica toda aquela ideia de que eu de facto sou um homem de verdade. E é por isso que precisaremos é errada de ser homem de verdade. Bastante sobre essa ideia da virgindade, essa ideia de ser o primeiro. É primeiro em quê? É primeiro em quê? Porque, na verdade, o relacionamento ele implica uma grande complexidade e cumplicidade. Então, não é só... Então, quando eu digo sou primeiro, eu estou reduzindo o relacionamento apenas à penetração, ao sexo. É primeiro o quê? O primeiro é afeto, é o primeiro é carinho, é complementaridade. Descartamos todos os outros elementos estruturais de uma relação. Mas eu queria retornar um pouco para a ideia dos elementos estruturais, porque geralmente a gente fixa muito fixo a questão das uniões prematuras, conectando-as com os ritos de iniciação. Mas eu penso que é redutor. A gente precisa também pensar em problemas estruturais deste país e que, se não forem resolvidos esses problemas estruturais, não temos como superar as uniões prematuras. A pobreza é real, está lá instalada. E que realmente não quero justificar, mas é necessário pontuar, que significa que tem que se colocar recursos, tem que se disponibilizar recursos que geram alternativas para mulheres e rapazes. Mas aí depois eu voltarei para dizer que não é bem a pobreza, porque os rapazes não são mandados casar, são mandados as raparigas. Então há problema de gênero aí, há problema de pobreza, mas há problema de gênero também. Tem que também pontuar
as faltas de possibilidades e oportunidades que se verificam em certas regiões. Se for a ver, em Moçambique, as uniões prematuras são mais verificadas no norte em relação ao sul. Na O que Pula e Zambésia significa lideram, não é? Exatamente. Então, significa que há alguns desequilíbrios regionais em termos de acesso a certos recursos. Enquanto não mexermos nesse desequilíbrio, a gente continuará tendo um problema. Se a gente for a pegar um pouco mais, haverá uma diferença entre a região urbana e a região rural. O que significa é que a região urbana ela tem possibilidades de acesso a recursos que a região rural não tem. Que recursos eu estou falando, por exemplo? Estou falando de recursos hospitalares de saúde, acesso a contraceptivos, acesso a todo um pacote de planeamento familiar, A informação. acesso à educação. A gente vai para muitas localidades, quando as pessoas terminam 7ª classe, não tem mais onde ir. Terminam 8ª classe, não tem mais onde ir. Termina 12ª, as oportunidades não existem mais. Não existe oportunidade de continuação de escola, não existe oportunidade para adquirir algum trabalho. Então, temos problemas estruturais que precisam ser vistos, precisa se aprofundar políticas públicas que possam alcançar estas pessoas. Olha, eu fui, por exemplo, numa das localidades e toda com a ideia urbana, estou lá dando informações sobre planeamento familiar, sobre sexualidade reprodutiva, e de repente eu pergunto, onde é que vocês adquirem, por exemplo, aqui preservativo? Ninguém tinha preservativo. Ninguém sabia onde se adquire, não tem unidade sanitária por perto, não tem nenhuma. Onde que vocês adquirem, por exemplo, outros materiais de planeamento familiar? Não existe. Então, o meu discurso foi completamente inútil, ainda que eu chegue e tenha tamanha consciência, e eles também tomem consciência, se eu não tenho, não há provisão de serviço, então tudo isto é inútil. E eles pediram-me, nós temos sentido necessidade de ter isto. Pediram-me, tive que voltar para Nampula, dialogar com outra instituição, levar os preservativos para lá, mas levei quantas caixas? E por quanto tempo dura? Né? Então, não resolve o problema continua lá. Vou aliviando, mas não resolve o problema estrutural. Então, aí está a necessidade de políticas públicas mais incisivas, a necessidade de olhar o país na sua complexidade e intervir na complexidade em que ela se encontra. Pois é, Edgar. Penso que há muita coisa que ainda pode se falar em relação às uniões prematuras, mas penso que podemos deixar aqui algumas recomendações para terminarmos o nosso Fora da Caixa de hoje. Ok, para terminar, talvez eu diria que a superação das uniões prematuras entrou muito bem o Gil falando, por exemplo, que já temos a lei. É muito bom, foi um grande avanço, mas a lei por si, a lei não consegue responder. A lei por si, enfim, é um instrumento de avanço, é um instrumento de controle. É importante, mas não é tudo. É importante, mas não é tudo, não resolve, porque as relações sociais que se dão no cotidiano não são guiadas pela lei. Existem normas sociais que articulam a vida dos indivíduos. Então, é necessário que as comunidades repudiem isto, é necessário que as comunidades estejam conscientes da gravidade das uniões prematuras. Tem que haver um repúdio comunitário, tem que haver mudança das normas sociais, e isto é um passo. É necessário que as famílias não vejam as uniões prematuras como solução para os seus problemas, como solução para a vida da rapariga e apoiem o suporte à autonomia dessa rapariga. É por isso que é necessário falar cada vez mais sobre direitos sexuais e reprodutivos, porque é o processo de construção, legitimação da minha autonomia, a minha possibilidade de escolhas. E as famílias têm que suportar as escolhas por parte dessas raparigas. Por último, falaria dos homens, para nós os homens. As uniões prematuras são promovidas por nós. É o pai que legitima a saída da filha e que a pressiona, é o homem que vem e quer casar essa rapariga. É necessário que a gente tome consciência e conscientize cada vez mais os homens, porque não é com a rapariga que tem que se falar, é com o homem que tem que se falar. A gente não pode dizer que a galinha não pode ser comida pela raposa, que a galinha tem que se esconder para evitar ser devorada pela raposa. A gente tem que sensibilizar a
raposa. A gente tem que ir ao encontro deste homem e falar com ele. Isto é errado, isto é prejudicial, isto é violação grave dos direitos humanos desta rapariga. E só assim a gente consegue alcançar, a superar essa situação. É necessário trazer este homem que é parte do problema, colocá-lo como parte da solução. E vou pegar esse seu gancho, Edgar, do homem, porque nisto tudo acontece porque, por outro lado, este homem quer se sentir mais homem, quer se fazer mais homem. E ser homem a todo custo tem custos. Muito bem, Edgar. Fica bem. Até o próximo Fora da Caixa. Continuação de um bom frio aí. Abraço. Até lá. Valeu. Abraço. Abraço. Até lá. Tchau, tchau. Até lá.